observe os bons costumes. Os bons costumes. Não aceitamos mulheres com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Os irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir: não deixe a barba crescer não. Porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Eu estou vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo. Que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso. Vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra. São os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem os seus cabelos. Olá gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre usos e costumes. Será que seria possível nos nossos dias atuais, nessa geração do século 21, as pessoas ainda conseguir manterem aí os usos e costumes? Sabemos que existe algumas igrejas que estão espalhadas na nação brasileira que ainda que por incrível que pareça conseguem preservar os usos e costumes dentro das igrejas. Nós temos aqui um vídeo do pastor José Carlos da igreja Assembleia de Deus, onde ele ainda consegue preservar os princípios da antiguidade e ele alerta a igreja dizendo que não pode os homens usar barba, costeleta ou algo do tipo assim, e as mulheres que estão proibidas de cortarem o cabelo. Então eu quero convidar a vocês para que vocês possam prestar muita atenção no que o pastor José Carlos alertou a sua igreja acerca dos usos e costumes. Vamos ao vídeo. Irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir: não deixe a barba crescer não. Porque vocês não estão vendo os pastores de barba. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden não funciona. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca. Barba grande, nunca vi, nunca vi. Então, irmão, vamos, o modelo, não somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu estou vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra. São os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem os seus cabelos. Está aí as palavras do pastor José Carlos, onde ele está aconselhando a sua igreja a não entrar nesta furada. Ele diz que isso não agrada a Deus. Já o pastor Reginaldo dos Santos, que é pastor da Assembleia de Deus em Paranaguá, ele alerta a sua igreja dizendo que os membros estão proibidos a não usarem brincos, maquiagem, adorno, pulseiras e colares. Ele diz com palavras muito severas, dizendo que não aceita ninguém na igreja nessas condições. Preste muita atenção no que ele vai falar nesse vídeo agora. Vamos ao vídeo. Coisa que eu não precisava falar, mas eu orando aqui lembrei. Não foi nenhum obreiro que soprou no meu ouvido com certeza, mas foi o Espírito. Nós temos cobrado, tá, que todas essas pessoas, principalmente da diretoria, observe os bons costumes. Os bons costumes. Não aceitamos mulheres com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor. Não tem problema, nós desempossa. Tá bom? Até porque o que nós ligamos aqui, liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então, os homens também,
Você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então os homens, observando os bons costumes, tenho dito, irmão, se você contraria essas coisas, se você não aceita essas coisas, você está no lugar errado. Eu volto a dizer, aqui nós somos Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem princípio, tem costumes. Tem costumes. Então, por favor, irmãos, por favor, as lideranças, tá? Vocês até mesmo da secretaria que envolve a presença só de vocês, como do SEC, que a mulher parece que fica oculto, mas a sua mulher também tem que andar como assembleana. Tá? Então, todos os departamentos aqui. Né? Nós não vamos tolerar esse negócio. Tem gente que diz aí que nós não conseguimos dar a volta, já demos a volta em nome do Senhor Jesus. Né? E, se não tiver de acordo, é simples. Né? Não, pastor, acho que isso aí não tem nada a ver, estou fora, amém. Eu te abençoo. Eu disse esses dias, se tiver alguém até que queira abrir ministério, não vejo problema nenhum, saia na benção. Te abençoo, tá? E que Deus te prospere. Mas se tiver aqui, se permanecer aqui, nós vamos manter os bons costumes da nossa igreja, a Assembleia de Deus, tá? Embora possa parecer antiquado isso aí, né? Coisa do passado, mas Deus, para esse tempo, tem nos chamado. Ele tinha um monte de gente que tem pensamento diferente para estar aqui, mas não colocou. Então, se me colocou, e pode ter certeza que eu vou permanecer nos princípios, naquilo que eu aprendi, Muitas pessoas acreditam que nos dias atuais não existem mais igrejas com esses padrões de usos e costumes. Mas como nós vimos que a tradição da Igreja Assembleia de Deus, da antiguidade, alguns pastores ainda conseguem manter alguns princípios, que são alguns usos e costumes dentro das igrejas. O pastor Reginaldo dos Santos, nesse vídeo, falou de uma forma muito clara, até mesmo liberando aqueles que não estão de acordo a aceitarem essas doutrinas, dizendo que até mesmo ele daria uma bênção para essas pessoas não ficarem na igreja. Mas aqueles que ficarem na igreja, eles são obrigados a estarem de acordo com a doutrina dos usos e costumes da Assembleia de Deus. Quando nós falamos sobre usos e costumes, logo nós lembramos de uma das igrejas que foi considerada a igreja mais rígida do Brasil, que era a Igreja Deus é Amor. A igreja que foi fundada pelo missionário Davi Miranda, e nós sabemos que no ano de 2015 o missionário Davi Miranda veio a falecer, e depois da morte do missionário Davi Miranda, a Igreja Deus é Amor vem enfrentando diversos tipos de mudança, e essas mudanças é porque Davi Miranda Neto começou a tirar os usos e costumes que o missionário Davi Miranda havia implantado na Igreja Deus é Amor. Recentemente agora ele participou de um podcast com o pastor Josué Gonçalves, e nesse podcast ele dá todos os detalhes por qual motivo que ele tirou esses usos e costumes, e vale muito a pena você ficar nesse vídeo para que você possa conferir quais foram as palavras que ele deu como explicação para esse motivo. Então, vamos ao vídeo. Então, eu acho que por essa falta de conhecimento, como que a gente acabou perdendo a nova geração? A gente, por muito tempo, e eu digo isso não apenas na nossa igreja, mas muitas outras mais tradicionais, que servir a Deus tem que ser de paletó e gravata. Que servir a Deus tem que cultuar de domingo, de tal hora, que a liturgia de culto é dessa tal forma, que os cultos que são cantados na igreja tem que ser da harpa. Cara, a gente foi perdendo. Exatamente. A gente foi perdendo espaço. Aí hoje você chega aí com Instagram, Facebook, internet, YouTube, tudo que... Assim, você vê a essência do evangelho não é essa. A essência do evangelho é abrir mão do nosso eu, das nossas concupiscências da carne e viver pelo Espírito Santo. Não importa a forma exterior. Exatamente. Então, eu acho que um dos principais aspectos, e eu trago isso para a nossa realidade, é um foco excessivo nos usos e costumes e na cultura da época. Eu sempre falo que na época de 1950, 60, você ia sair para jantar com a sua esposa, você ia de paletó e gravata. Hoje ninguém faz isso. Naquela época fazia sentido. O pessoal ia no estádio assistir jogo de futebol de paletó e gravata. Exatamente. Então a cultura mudou, sendo que a Bíblia não fala absolutamente nada de paletó e gravata. Nada. Na verdade, na época de Jesus nem existia isso. Nem existia isso. Então, essas questões foram matando, sim. Foram perdendo contato com a realidade do século XXI. Então, Deus começa a levantar aqueles dessa geração. Você sabe que o Douglas fez um podcast comigo e ele me fez uma pergunta. Como é que você se abriu
não é, para as mudanças que estavam acontecendo dentro da igreja tão rápido, porque eu sempre fui cabeça muito aberta. Sim. Primeiro que eu era pastor de tempo integral, mas eu não era mantido pela igreja. Sim. Né? Como eu não era assalariado da igreja, consequentemente eu tinha um pouco mais de liberdade. Sim, com certeza. Liberdade para conhecer outros movimentos. Então eu me lembro que eu fui pregar em Brasília, naquela época onde a Assembleia de Deus era radical, muitos lugares também não cortava cabelo, as mulheres não depilavam a perna, proibia televisão, naquela época lá. Eu fui pregar numa igreja em Brasília e eu vi assim uma moçada, não é, cantando e dançando rap. Aquilo para mim era muito estranho. Foi um choque. Era um choque, né? Aí eu, caramba, estranho, esquisito. E aquele pessoal animado e tal, cantando assim, dando o melhor para Deus e tal. Beleza, preguei e tal. Aí eu fui jantar com o pastor. Aí o pastor começou a contar para mim a história de cada menino que estava naquele grupo. Ó, aquele ali, ele era traficante. E ele foi ganho para Jesus nesse movimento do rap. Ó, aquele ali estava preso, foi ganho também para Jesus. Ó, aquele ali era viciado em cocaína, tá? Foi ganho. Aí ele começou a mostrar, porque era um trabalho de evangelismo muito efetivo. E que aqueles meninos ali, libertos agora, estavam cheios de Deus. Falei, caramba, então eu estou errado, pô. Eu tenho que mudar essa minha maneira de enxergar. Então ali começou, então, falei, peraí, eu preciso entender. Aí eu ouvi uma mensagem de um grande pregador da minha época, dos anos 90, até eu disse para o Douglas assistir também, onde ele fala sobre o vento do Espírito. Ele diz o seguinte, olha, o texto diz lá que o vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde vem, não. É um movimento do Espírito, nem para onde vai. E esse cara falava o seguinte na mensagem, olha, tem lugar que o vento está soprando forte, tem lugar que está soprando mais ameno. Tem lugar que o vento está soprando numa direção, tem lugar que o vento está soprando numa outra direção. Exato. E aí a gente precisa entender esse movimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é livre. Sim. E o Espírito Santo, ele não está preocupado com a questão cultural. Exato. Que não seja imoral. Isso. Certo? Se não for imoral e for cultural, por exemplo, os índios. Quem é que mandou ir lá falar para os índios colocar roupa? Isso não está no Evangelho. Exato. Não é verdade? Isso é da nossa cabeça. Mas na cultura deles, aquela era a maneira certa. Então, eu acho extremamente errado quando alguém chega numa tribo e quer mudar a cultura quando não há imoralidade. Exato. Certo? Aí eu acho que nós, da Assembleia de Deus e vocês da Deus é Amor, nós perdemos muito com isso e estamos perdendo, de repente, a nova geração. Sim, com Por quê? certeza. É a Assembleia de Deus que você vê hoje menino tocando bateria de bermuda, o que era para nós heresia, escândalo e tal. Quer dizer, tem lugares que o pastor, né, da Assembleia de Deus já aceita o cara tocar lá com brinco. Sim. Só que, de repente, o cara que usa o brinco é mais sério. Sim. Do que o certinho, do que o aparentemente certinho. Eu acho que essa é uma evolução, não adianta. Sim. Isso aí é um avanço, uma libertação e um processo. Falar de usos e costumes é meio polêmico e até mesmo meio complicado para falar nos nossos dias atuais. Nós sabemos que a maioria das igrejas modernas e atuais do século XXI, eles estão liberando muitas coisas que eles preservavam do passado, que era os usos e costumes. Algumas igrejas no nosso século XXI preferem manter os princípios que eles aprenderam com os mais antigos, mas a maioria das igrejas nos nossos dias estão liberando para que as igrejas fiquem superlotadas e que eles possam trazer essas pessoas para dentro das igrejas, até porque eles acreditam que o mundo mudou e a tecnologia também está mudando, e então eles precisam estar de acordo com o que está acontecendo na modernidade. Eu quero deixar um espaço livre para você comentar aqui e deixar a sua opinião. O que você acha dos usos e costumes? Você acha que ainda é certo no século XXI
ter os usos e costumes, ou você acha que isso é uma coisa do passado e que não tem nada a ver com o século 21? Deixa aqui no comentário que eu vou fazer questão de estar lendo esse comentário e saber qual é a sua opinião. Muito obrigado por você ficar comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, e eu também conto com o seu like nesse vídeo. Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e nós nos encontraremos novamente no próximo vídeo. Fui!